Graça e paz a todos, queridos amados irmãos. Nós vamos, com a ajuda de Deus, dar continuidade no estudo do Evangelho segundo Mateus, mas em função da indisponibilidade de tempo, sobretudo nesses próximos 2 meses, vai ser praticamente inviável nós darmos sequência por intermédio das lives. Então, por esse motivo, eu vou estar fazendo vídeos, de preferência mais curtos, de maneira que cada um poderá acompanhar segundo a sua disponibilidade. É o mais importante que nós possamos estar juntos e continuamente crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo por intermédio da sua palavra. É o que nos ordena o apóstolo Pedro. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Este é o alvo da vida cristã. E a partir do mês de setembro, se assim Deus o permitir, nós retomaremos então o estudo por intermédio das lives. Então, no estudo passado, nós temos meditado nos 10 primeiros versículos do capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus. Mas antes de nós darmos continuidade no texto do capítulo 3, eu gostaria que nós meditássemos em alguns aspectos que nós não tivemos tempo no estudo passado, mas que são de fundamental importância para que nós possamos compreender a mensagem do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui meditando sobre a vida e sobre o ministério de João o Batista. Mas qual a importância de nós tomarmos tempo para meditarmos sobre a vida de um homem tão simples como foi João Batista? Nós vimos no verso 4 do capítulo 3 que João era um homem que se vestia com vestes de pelo de camelo. Um homem que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Um homem que vivia no deserto. Um homem simples na sua aparência. Por que nós estamos tomando tempo para meditarmos sobre a pregação desse homem? Sendo que nós estamos aqui, o nosso objetivo é meditarmos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus. Por que nós não avançamos então diretamente para os milagres de Jesus, para os seus grandes feitos relatados na Escritura? Por que nós estamos, entre aspas, perdendo tempo para analisarmos a vida e a pregação deste homem tão simples como foi João Batista? Ora, a resposta a essa pergunta nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nós já temos meditado no estudo passado, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João o Batista. Nós devemos dar crédito à sua pregação. Nós devemos dar atenção ao que ele tinha a nos dizer. E em que consiste a grandeza de João Batista? A sua grandeza não está na sua aparência exterior. A sua grandeza não está na posição social, política, econômica que João Batista pudesse ocupar. A sua posição não está atrelada a um status religioso que ele poderia ostentar naquele momento. A grandeza de João Batista não está ligada a uma capacidade, seja intelectual, ou seja, um talento pessoal que ele tinha. E por isso, então, ele estava nessa posição de maior dos homens nascidos de mulher. Não. A grandeza de João Batista estava no fato de que ele havia submetido inteiramente e voluntariamente a sua vida ao propósito e à vontade de Deus para ele. Nós vimos que haviam profecias no Antigo Testamento que apontavam para a vida de João Batista, que apontavam para o seu ministério. E João Batista então vai fazer da sua vida um reflexo e uma manifestação da vontade e dos desígnios de Deus para ele. Nós vimos que João Batista era um homem que tinha discípulos, que tinha seguidores. E no momento em que seus discípulos o abandonam e seguem ao Senhor Jesus Cristo, nós não vamos ver João Batista dizendo assim: o que vocês estão fazendo? Vocês são meus discípulos.
Vocês têm me seguido durante tanto tempo e agora vocês estão me abandonando para seguir a Jesus? Vocês não podem fazer isso. Vocês podem até ouvir o que Jesus tem a dizer. Vocês podem até acompanhá-lo em certos aspectos, mas vocês têm que continuar a ser os meus discípulos. Vocês têm que seguir a mim. Não é isso que João Batista vai dizer. Muito pelo contrário. João Batista vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista se submete inteiramente ao propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ele reconhece que o chamado de Deus para ele consistia em preparar o caminho do Senhor, preparar a vinda de Cristo. Mas no momento que Cristo se manifesta, então ele sai de cena e ele aponta para Cristo. Ele glorifica a Cristo. E o desejo dele é que as pessoas sigam a Cristo e a Cristo somente. Essa é uma das grandes marcas que nós temos para identificar e diferenciar o falso profeta do verdadeiro pregador do Evangelho de Cristo. O falso profeta, ele nunca vai apontar para a suficiência de Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Isso não quer dizer que ele não vai usar do nome de Jesus. Isso não quer dizer que ele não vá falar verdades sobre Jesus. Sim, ele vai muito facilmente utilizar do nome de Jesus, falar de verdades até muito profundas sobre Jesus. Mas quando você chegar a ele e dizer: eu vou seguir a Cristo em outra igreja, eu agora decidi dedicar a minha vida para conhecer ao Senhor Jesus Cristo, para ter um relacionamento pessoal para com o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu vou fazer isso por intermédio do conhecimento das Escrituras e por intermédio da oração, de um relacionamento pessoal para com Ele. Eles vão dizer: não. A maneira que vocês têm de conhecer a Cristo é por intermédio das nossas pregações, é por intermédio de fazer parte da nossa igreja. Você não pode seguir a Cristo fazendo parte de outra igreja. Você não pode seguir a Cristo ouvindo outros pregadores, não. Vocês têm que ouvir as nossas pregações. Vocês têm que fazer parte da nossa instituição religiosa. Se você disser para ele: eu creio que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar os meus pecados e me salvar da condenação eterna, da ira de Deus, ele vai dizer: sim, Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, porém é necessário você fazer ainda algumas coisas para você ser salvo. É necessário você seguir esses rituais aqui que a nossa instituição religiosa propõe. É necessário você cumprir alguns ritos religiosos. É necessário você fazer esta e esta e esta coisa. Ele vai dar uma lista para que você possa cumprir, porque do contrário você não é salvo. Ou seja, o que ele está dizendo é: Cristo não é totalmente suficiente. Cristo fez alguma parte, mas agora você tem que fazer uma outra parte, senão você não pode ser salvo. Ele nunca vai apontar para a suficiência de Cristo. Essa é uma das maiores marcas dos falsos profetas, das falsas igrejas que se dizem cristãs, mas na verdade não são. Mas João Batista, muito pelo contrário, ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele é inteiramente suficiente. O objetivo de João Batista não era atrair as pessoas para si mesmo, mas era apontar para Cristo como Senhor e Salvador, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento e agora manifesto aos olhos dos homens. O objetivo de João Batista não era trazer as pessoas e mantê-las consigo, mas era atrair as pessoas por intermédio da mensagem do Evangelho, para que elas pudessem então seguir a Cristo e a Cristo somente, para que elas pudessem ser conduzidas à cruz de Cristo e serem salvas pela obra redentora de Cristo manifesta através da sua vida perfeita, através do seu sacrifício perfeito naquela cruz, da sua morte redentora e através da sua ressurreição, que haveria de ser manifesta no ministério de Cristo. Mas o falso profeta, ele vai usar do nome de Jesus para atrair pessoas para eles e para suas instituições religiosas, para encher as suas igrejas.
E elas não vão suportar quando essas pessoas disserem: eu vou seguir a Cristo e a Cristo somente. Eu vou seguir a Cristo em outra instituição religiosa. E eles vão dizer: não, não há Cristo fora deste lugar. Elas vão monopolizar a palavra de Deus. E essa é a maior demonstração de que são falsos profetas e de que são falsas igrejas. João Batista submete a sua vida inteiramente ao propósito de Deus. A maior alegria de João Batista é de ver pessoas seguindo a Cristo. Pouco importava se essas pessoas estavam abandonando a ele para fazer isso, mas ele não se importava. Por quê? Porque o propósito da sua vida era cumprir o chamado de Deus, em preparar o caminho do Senhor. Nós temos analisado, no estudo passado, uma dessas profecias que apontavam para o ministério de João Batista, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Este era o chamado de Deus para João Batista. Mas em que consistia esse ato de preparar o caminho do Senhor? De que maneira João Batista estava preparando o caminho para a vinda de Cristo? Ora, através da proclamação de uma mensagem. Não é isso que nós vimos? Voz do que clama no deserto. Clama, proclama uma mensagem. E qual era esta mensagem? Era a mensagem do Santo Evangelho de Cristo. E qual que era o fundamento dessa mensagem? O homem é como a erva. O homem é como a flor do campo. Ele vai murchar, ele vai secar diante do sopro da boca de Deus. O que isso significa? O homem está sob condenação. O homem está vulnerável diante do juízo e do julgamento de Deus. O homem está numa condição de separação de Deus por causa do pecado. E ele está nessa condição por causa do pecado que o contaminou, que o corrompeu. Desde o princípio, não é? Nós vemos muito claramente o apóstolo Paulo tratar sobre isso na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, e verso de número 12, ele vai dizer: por um só homem entrou o pecado. É por isso que todos morreram, por isso que todos pecaram, por isso que todos estão vulneráveis diante do juízo de Deus. Ok? O homem, ele não é pecador porque cometeu alguns atos de pecado. Não. O homem comete atos de pecado por já ter nascido pecador, por já ter nascido corrompido pelo pecado. A sua natureza já nasceu contaminada pelo pecado. Então os seus atos pecaminosos serão uma manifestação dessa natureza corrompida. Mas não são os atos de pecado que corrompem o homem. Ele já nasce corrompido pelo pecado e ele vai manifestar isso através dos seus atos. É por isso que o apóstolo Paulo vai poder dizer com muita tranquilidade, na mesma Epístola aos Romanos, no capítulo 3 e verso 26, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, todos pecaram. Ora, se o pecado fosse medido pela prática do pecado, pelos atos que o homem poderia praticar, se fosse isso que determinasse se o homem seria pecador ou não, Paulo não poderia fazer essa afirmação. Por quê? Porque haveria a possibilidade de alguém nascer e, ao longo da sua vida, não praticar pecados. Então Paulo teria que dizer assim: olha, uma grande parte da humanidade é pecadora. Uma grande parte das pessoas são pecadores. Mas eu não posso dizer que todos são pecadores. Eu não posso dizer que não há nenhum justo sequer. Por quê? Porque a criancinha que acabou de nascer nesse exato momento que eu estou escrevendo aqui a Epístola aos Romanos, ela ainda não pecou. Então, eu tenho que esperar alguns dias para observar no seu comportamento se ela vai pecar ou não, para não poder dizer isso. Mas não é isso que Paulo diz. Ele vai dizer: não há um justo sequer. Todos extraviaram-se de Deus. Todos pecaram. E a consequência disso é que todos estão separados de Deus pela eternidade. Essa é a condenação por causa do pecado, por causa da transgressão à lei de Deus. E essa é a condição do homem por causa do pecado de Adão e Eva, que contaminou, consequentemente, toda a raça humana. E isso, obviamente, vai ser manifesto através dos atos de pecado. Mas os atos de pecado não é o que determina
a condenação de alguém. O que determina é o fato de que nós já nascemos dessa semente corrompida. E, obviamente, inevitavelmente nós vamos pecar. E, inevitavelmente, nós estaremos sob condenação, a menos que nós creiamos no Salvador, Cristo Jesus. Compreende? Então, isso é muito claro nas Escrituras. É por isso que Paulo vai poder dizer isso de maneira muito clara e evidente, sem sombra de dúvida, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão vulneráveis diante do justo juiz. E é exatamente a mensagem de João Batista. O homem é como a erva, ele vai perecer diante do sopro de Deus, do juízo de Deus. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz: ao homem foi dado morrer uma só vez, e depois vem o juízo, vem o julgamento. Não há outra possibilidade. A partir do momento que o homem morre, não há mais nada a ser feito. Ele está vulnerável ao juízo de Deus, ele estará diante do trono de Deus para ser julgado por Deus. É por isso que no Evangelho de João está escrito que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque a condenação é o fato dele não ter dado crédito à pregação do Evangelho, dele não ter crido no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E o fato dele não ter crido em Cristo já é a condenação. Por quê? Porque a luz que é Cristo veio ao mundo, mas o mundo a rejeitou. Eles amaram mais as trevas do que o mundo. Então o homem já está sob condenação, o homem já está em trevas. Esta é a mensagem que João está pregando aqui. Esta é a má notícia trazida pelo Evangelho. Mas João Batista não vai trazer somente uma má notícia. Ele vai trazer também uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? É de que antes de Deus vir para julgar os homens, ele vai proporcionar um meio pelo qual os homens poderão ser poupados dessa condenação. Nós vimos ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, ele vai usar a figura de um pastor e das ovelhas, do rebanho, e que muitas dessas ovelhas estavam perdidas, desgarradas. E o pastor vai então trazer algumas dessas ovelhas. O pastor então vai resgatar algumas dessas ovelhas e trazer para junto de si mesmo, vai trazer de volta para o seu aprisco. É exatamente isso que Deus veio fazer. Toda a humanidade está perdida. Toda a humanidade está separada de Deus por causa do seu pecado. Mas então, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, decidiu, nos seus propósitos eternos, resgatar algumas dessas ovelhas. E para isso, foi necessário então a obra de redenção que é inteiramente cumprida em Cristo Jesus. Ok? Então essa é a boa notícia do Evangelho. Então nós aprendemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é composto por uma má notícia e por uma boa notícia. Porém, ambas essas notícias, elas não subsistem de maneira isolada, de maneira independente. Elas estão intimamente ligadas, de tal forma que elas se tornaram uma só mensagem. Ok? É exatamente o significado da palavra evangelho. Boa nova. As boas novas de Deus para os homens de salvação. Boa notícia. Isso não quer dizer que ela é composta somente pela boa notícia. Mas por quê? Porque ambas se tornaram uma só notícia. E no final, ela é uma boa notícia para os homens. Ela é a boa nova de salvação. Mas se eu pregar alguma dessas notícias de maneira separada, de maneira independente, isso não é o Evangelho. E se eu pregar então somente a boa parte do Evangelho, se eu pregar somente o lado bom, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há poder de Deus para salvação se eu pregar essa mensagem de maneira isolada, de maneira independente, sem atrelar a má notícia, sem anunciar
a mensagem do Evangelho assim como ela nos foi transmitida por intermédio das Escrituras, assim como ela foi pregada por João Batista, assim como ela foi pregada pelo Senhor Jesus Cristo, assim como ela foi proclamada pelos apóstolos, pelos discípulos. Eu vou dar um exemplo aqui, para que possa ser um pouco mais claro para nós compreendermos. Imagina eu chegando então para você, você está aí na tua casa, sentado no sofá da tua casa, você tem uma vida livre, você pode sair para trabalhar, você pode ir aonde você quiser. E eu chego para você então e digo, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma excelente notícia para te dar. E você fala, ok, eu quero ouvir essa boa notícia. Fala para mim o que é essa boa notícia. E eu digo para você, você está livre. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Você pode sair. Você pode passear. Você pode viajar. Você pode ir trabalhar. Você é livre. A partir desse momento você está livre. Essa é uma boa notícia para você? Na situação atual em que você se encontra? Não. A menos que você estivesse numa prisão agora, essa não é uma boa notícia. Eu já sou livre. Mas se eu chegar com essa mesma notícia para alguém que está preso, e mais do que isso, essa pessoa está condenada à morte, e daqui a alguns dias ela vai ser condenada à morte, eletrocutada numa cadeira elétrica. E ela está com seus dias de vida contados. Então eu chego para essa pessoa, eu olho para ela e digo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Pouco importa o que eu disser para essa pessoa, nada fará sentido, nenhuma boa notícia fará sentido, a menos que eu disser para ele que a boa notícia é uma notícia de liberdade. Se eu chegar para essa pessoa e disser para ela, eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho um carro para te dar. Ela vai falar, que sentido faz isso? Daqui 3 dias eu vou ser eletrocutado numa cadeira elétrica. Para que eu quero um carro? Se eu disser para ela, você ganhou na loteria, você está rico. Ela vai dizer, isso não faz o menor sentido. Compreende? Pouco importa o que eu disser para ele, não faz sentido. Mas se eu chegar para essa pessoa e disser, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está livre. Você está livre. Ele vai dizer, não brinca comigo. Não brinca com os meus sentimentos. Eu estou condenado à morte. Eu vou ser eletrocutado daqui a alguns dias. Não brinca comigo. Eu vou dizer, não, está aqui a sentença, o juiz acabou de assinar a sua liberdade. Você está livre. Essa é uma boa notícia. Muito mais do que uma boa notícia. Esta é a melhor notícia que ele poderia receber. Essa é a única boa notícia que ele poderia receber. Mas qual foi a razão pela qual isso se tornou uma boa notícia? O fato de que ele estava numa condição terrível. Ele havia recebido uma má notícia antes disso. Ele havia recebido uma condenação. Ele havia compreendido que essa condenação era justa. E ele havia se submetido a essa condenação. E ele estava, então, sujeito a pagar a pena por essa condenação. Mas então, agora, ele recebeu uma boa notícia. E ele agarrou essa boa notícia de todo o seu ser, de todo o seu coração. E ele se tornou grato por essa boa notícia. Agora, imaginemos que eu diga para ele. Ele vai dizer, mas por que eu fui solto? Por que eu estou livre? Eu realmente cometi crimes, eu realmente fiz coisas ruins, eu realmente merecia essa condenação. E existiam provas factuais dessa condenação, assim como existem provas que a Escritura nos traz da nossa condenação. Por quê? Porque a Escritura é a verdade de Deus. Pouco importa se eu creia nela ou não, ela traz a verdade de Deus sobre nós. Sobre Deus, sobre o seu juízo, sobre a sua justiça, sobre a sua lei. E nós as transgredimos.
Quer nós assumamos isso ou não, nós estamos sob condenação e nós estaremos diante do trono de Deus para sermos julgados pelo justo juiz. Então, ele vai dizer, mas por quê? Esse juiz, você subornou o juiz para me soltar? Esse juiz é um juiz injusto? Porque essa é a única explicação para eu ser solto. Aí eu digo para ele, não. Alguém pagou o crime no seu lugar. Alguém chegou aqui e falou, eu vou assumir a culpa desse homem. Eu vou pagar o preço pelo crime que ele cometeu. E eu vou para aquela cadeira elétrica e vou morrer no lugar daquele homem. Imaginemos que a lei dos homens permitisse isso. Nós sabemos que ela não o permite. Quem cometeu o crime deve cumprir, deve pagar por esse crime. Mas na lei de Deus é possível um substituto. E o Antigo Testamento vai nos falar o tempo inteiro sobre esse substituto. Quem é o substituto? O Cordeiro. O Cordeiro que era levado para aquela família e era entregue ao sacerdote, ao sacrificador. E aquele cordeiro tinha que ser sem mancha nem mácula. E quando aquele cordeiro então era imolado, simbolicamente o pecado daquela família era transmitido para aquele cordeiro. E aquele cordeiro era morto para pagamento do pecado daquela família. Simbolicamente o sangue do cordeiro derramado era o que pagava o preço pelos pecados daquela família. É o que expiava o pecado, retirava o pecado daquelas pessoas. Mas na Epístola aos Hebreus está escrito que sangue de bodes e de animais não eram suficientes para tirar pecados. Eram apenas um símbolo, uma sombra que apontava para o verdadeiro Cordeiro. Cristo Jesus. O próprio João Batista vai nos dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo, o Cordeiro de Deus. E através do seu sangue derramado naquela cruz, é que os nossos pecados são então expiados. Então aquele homem vai dizer, quem é essa pessoa que pagou pelo meu crime? Quem é essa pessoa que sentou-se voluntariamente na cadeira elétrica no meu lugar e pagou pelo meu crime? Eu quero fazer algo para retribuir. Eu sei que ele já morreu, mas ele tem família, ele tem alguém próximo que eu possa ajudar. Eu quero fazer algo em memória dessa pessoa. Por quê? Porque ele salvou a minha vida. E ele se entregou a si mesmo por mim. Então eu digo para ele, tem outra coisa que eu preciso te dizer. Aquele homem morreu no teu lugar. Ele pagou o preço por você, você agora pode ser livre. Mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo. E esse homem vai dizer, mas isso é loucura que você está dizendo. Ele está vivo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero amá-lo. Eu quero viver e dedicar a minha vida a ele. Percebe o que é o Evangelho? O Evangelho não diz respeito a seguir rituais religiosos para você receber alguma coisa de Deus. Não. O Evangelho é uma manifestação de gratidão ao que Cristo fez por nós naquela cruz. Isso é uma boa notícia. Mas ela só é boa notícia porque aquele homem recebeu antes a má notícia. Vou dar um outro exemplo aqui na mesma mentalidade. Eu chego para você, você está bem de saúde, você está andando nas ruas, você está bem? E eu chego para você e digo, eu tenho uma boa notícia para te dar. E você diz, ok, me dê essa boa notícia. E eu digo, você está curado. Você não precisa mais de tratamento. Sua saúde está perfeita. Você pode voltar a viver normalmente. Você vai dizer, mas eu não estava doente, eu estava bem. Não faz sentido o que você está dizendo. Mas se eu chego para uma pessoa que está com câncer terminal, ela está condenada à morte. Ela tem apenas mais alguns dias de vida. Essa doença é incurável. Ela vai morrer. Então eu chego para essa pessoa e digo para ela, eu tenho uma boa notícia para te dar. E eu digo para ela, você está curado. Da mesma maneira lá que a pessoa que estava na prisão, ela vai me dizer,
Não fale isso, não brinque comigo. Eu estou morrendo. Existem provas, existem exames e mais exames que foram feitos e eu estou com câncer terminal. Todo o meu corpo está tomado por esse câncer maligno e eu estou morrendo. Não me fale isto. Não brinque com meus sentimentos. Mas eu vou dizer para ela, não, é verdade, você está curada. Olha aqui o resultado, nós fizemos vários exames, está aqui ó, a prova. Você está curada. Percebe? Essa pessoa vai receber essa notícia como a melhor notícia de todas. Por quê? Porque ela havia recebido uma má notícia. Ela havia recebido uma má notícia. E da mesma maneira acontece com o Evangelho. Enquanto você não reconhece que você está em prisão espiritual, enquanto você não reconhece que você não pode fazer absolutamente nada para ser liberto, é por isso que quando o Senhor Jesus chega para os fariseus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que os fariseus vão responder? Nós já somos livres. Nós não precisamos de conhecer a verdade para ser livres, porque nós já somos livres. Eles achavam que estavam livres por causa da religião judaica, mas na verdade eles eram presos por prisões espirituais malignas. Como está na Epístola aos Colossenses, Deus nos livrou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas foi necessário esse resgate ser feito. Por quê? Porque nós estávamos presos por causa do pecado, por causa das nossas transgressões, por causa da nossa natureza corrompida. Nós fomos separados de Deus e nós estávamos então sob o domínio do príncipe das trevas. É necessário um resgate ser feito e Cristo fez esse resgate. Mas enquanto você não reconhece que você está em prisão espiritual, você não poderá ser salvo. Na Epístola aos Efésios, Paulo vai dizer: nós estávamos presos em laços malignos, nós estávamos presos pelo príncipe das trevas, mas por graça nós somos salvos, por graça nós somos resgatados para a manifestação da glória de Deus. Percebe? Enquanto você não se rende conta de que você está doente no espírito, de que o câncer do pecado contaminou toda a nossa natureza, está impregnado em nós, e ao longo da vida ele vai criando metástase e vai se proliferando de tal maneira que nós não temos a menor condição de sermos curados. Nós precisamos de ajuda. E muitas pessoas, elas vão banalizar isso e dizer: já que eu estou condenado à morte, então eu vou viver do jeito que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Então eles vão para o mundanismo. Mas outros dizem: não, eu vou me curar. Mas elas acham que podem curar-se a si mesmas através da religião, das boas obras, das coisas que elas podem fazer. Mas elas não se rendem conta que elas precisam de uma ajuda externa a elas. E essa ajuda externa só pode ser encontrada em Cristo Jesus e no Santo Evangelho. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Para aqueles que se reconhecem doentes, ele não está falando da doença física, mas ele está falando da doença da alma. Eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores desse mundo. Percebe? É por isso que Isaías 53 nos diz: ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não está falando ali de que o Evangelho nos traz uma promessa de cura temporal, de benefícios temporais, porque pouco importa quantas vezes você for curado, você vai morrer. Pouco importa quantas vezes, ainda que você morra e ressuscite nessa carne, como Lázaro foi ressuscitado, todos nós um dia morreremos. Compreende? Então, a mensagem do Evangelho diz respeito a uma cura espiritual e eterna. Quando Deus, pela sua graça infinita e abundante, nos dará um corpo glorificado sem pecado. Quando a cura final nos será dada com um corpo sem pecado.
sem o câncer do pecado alastrar em nós. Mas para isso é necessário antes algo ser feito, é necessário a culpa do pecado ser retirada. E isso acontece na nossa justificação, quando nós depositamos inteiramente a nossa confiança no que Cristo fez por nós naquela cruz. Reconhecemos-nos como pecadores, como destituídos da glória de Deus, como doentes espirituais, como presos espirituais e que precisamos ser libertos, que precisamos ser curados pelo Evangelho. Então nós somos justificados diante de Deus. E quando nós percebemos que mesmo após a nossa justificação, o poder do pecado continua exercendo, às vezes, a autoridade dos nossos membros, então nós entramos num processo em que o poder do pecado vai sendo retirado, que é a obra de santificação, e nós vamos lutando contra isso. É a mesma coisa uma pessoa que tem câncer e há uma cirurgia a retirar o câncer, mas ela precisa ainda de um tempo de fazer alguns exames, de fazer alguns tratamentos, de fazer quimioterapia, radioterapia, para que ela possa estar em remissão. Compreende? Esse é o processo que dura toda a nossa vida, que é o processo de santificação. O poder do pecado vai sendo retirado de nós. Nós vamos mortificando o pecado pelo poder do Espírito Santo, até então chegar à cura total, através da nossa glorificação. No dia em que, seja nós estivermos mortos, nós seremos ressuscitados com o corpo glorificado. Seja nós ainda estivermos vivos e Cristo voltar em nuvens de glória, nós receberemos um corpo glorificado. Nosso corpo será transformado em um piscar de olhos, e nós então entraremos na glória de Deus com um corpo incorruptível, sem pecado. Esta é a mensagem do Evangelho. Mas ela só faz sentido a partir do momento que nós recebemos a má notícia como verdade. Então nós podemos ser beneficiados da boa notícia do Evangelho. O pregador reformado Steven Lawson, ele tem uma frase que é muito verdadeira sobre o Evangelho. Ele diz assim: o Evangelho primeiro fere e em seguida cura. Primeiro ele arranca e depois ele replanta. Primeiro ele crucifica e depois ele ressuscita. Percebe? Para que nós possamos tirar toda a esperança de nós mesmos, toda a confiança de nós mesmos, das nossas próprias obras e da religião, é necessário que o Evangelho venha no mais profundo do nosso ser e arranque esse câncer do pecado. Que ele arranque de nós toda raiz de amargura. Que ele arranque de nós toda jactância, todo orgulho, como o apóstolo Paulo diz. A mensagem do Evangelho anula, aniquila toda a jactância, todo o nosso orgulho em achar que nós podemos ser salvos pelas nossas próprias obras, em achar que nós somos dignos diante de Deus por algo que nós possamos fazer ou pela nossa moralidade. Mas o Evangelho nos diz: você está condenado. O Evangelho nos diz: você está contaminado pelo pecado. Você está fadado à morte eterna. E a menos que você reconheça isso, não há salvação para você. E você precisa então reconhecer isso e se agarrar na boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, nas boas novas do Evangelho. É somente isso que pode nos salvar. E essa é a importância de nós meditarmos na mensagem que João Batista tem a nos dizer. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus é chegado a vós. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e somente nele há salvação. Mas muitas pessoas dizem assim: bom, qual que é o problema se eu pregar somente o lado bom do Evangelho, somente a boa parte ali do Evangelho, não é? Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bom. A Bíblia diz isso. Isso é verdade segundo as Escrituras. Mas qual é o problema então de eu falar só essa parte e de eu não anunciar a má notícia? Existem vários problemas. Mas para que o vídeo não fique muito longo, eu tratarei sobre isso nos próximos vídeos, se assim Deus o permitir. Que Deus abençoe a todos. Meditemos, queridos, na mensagem do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos estar continuamente crescendo no conhecimento de Cristo. Porque é o conhecimento da verdade, e somente a verdade, que pode nos libertar, que pode nos salvar para a vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Até a próxima.